Se liga nessa treta, a Kang é uma jovem mulher com câncer terminal, que foi largada no hospital pelo próprio marido. O cara simplesmente abandonou ela. Não aguentando mais, ela decidiu fugir e voltar pra casa. Mas chegando lá, ela pegou o marido e a melhor amiga juntos, na cama, na cara de pau. Pra piorar, o cara simplesmente deu um fim nela brutalmente. Mas de repente ela acordou 10 anos no passado e com todas as memórias do que tinha acontecido. Fala pessoal, hoje a gente vai dar início a esse manhwa, então espero que gostem e bora lá. Tudo começa em um quarto de hospital, onde nossa protagonista chamada Jeon Kang tentava incansavelmente se comunicar com seu marido, que simplesmente não atendia, nem por ligação, nem por mensagem. Simplesmente tinha abandonado ela. E ela tinha apenas pouco tempo de vida, o que tornava tudo mais cruel. Enquanto isso, no lado de fora do quarto, algumas enfermeiras comentavam que a situação da Kang era muito triste, já que ela era tão nova e bonita, mas com pouco tempo restante. Além disso, o marido nunca mais tinha aparecido, desde que ela foi hospitalizada. Bom, nisso uma das enfermeiras foi dar remédio para ela, mas chegando lá, a Kang não estava mais lá. Ela tinha fugido, e já fora do hospital, ela notou que era primavera, e tristemente pensou que tinha inveja da primavera, pois as flores floresciam e ficavam bonitas, enquanto ela estava lentamente perdendo a vida. Seguindo, ela então pegou um táxi rumo ao prédio que morava. O motorista, de forma bem carismática, questionou que ela parecia bastante magoada. Ela confirmou que estava, mas ele respondeu que tudo ia ficar bem, o que fez ela pensar que esse era o dialeto que ela odiava em Seul. Ela acabou se recordando do pai, onde o pai tinha vendido a casa e eles iam passar a viver em Seul. Ela se dava completamente bem com o pai. Nisso o motorista continuou e comentou sobre um ditado, que dizia que hoje é o amanhã daquele que ontem se preocupava. Mas aí a Kang respondeu que não achava que queria um amanhã, já que ela ia falecer. Não ia acontecer nada de bom. Bom, no fim da viagem o motorista se negou a ser pago, pois era para ela ficar com o dinheiro. Além disso, ele também ainda deu um bombom para ela, falando que coisas boas aconteceriam, já que ela ia ser curada, ganharia muita grana e ia poder encontrar quem ela quisesse. E além disso, ela era a última pessoa que ele conduziria. Era para ela viver bem, então era para ela considerar isso um custo da promessa dela para ele. E todas essas palavras deixou a Kang completamente surpresa e sem reação. Mas no fim, com um sorriso no rosto, ela prometeu. Assim os dois se despediram. A Kang ficou completamente reconfortada, se recordando do pai. De longe também ela agradeceu o motorista por ele ter feito a última memória dela daquela vida fosse boa. Assim ela finalmente chegou na casa depois de meses. Ela abriu a porta, mas logo foi surpreendida por ter um par de sapatos de uma mulher. Além disso, ela reconheceu que eram os mesmos que ela tinha dado para sua amiga So-min. Ela então começou a escutar uma conversa vinda do quarto. Toda nervosa, ela se aproximou da porta e ao ver, ela foi surpreendida com seu marido e sua amiga deitados juntos na cama. Para piorar, eles estavam conversando sobre os planos deles para o futuro, que incluía a grana que o marido ia receber com o seguro de vida, que eram 500 milhões de iones, e os dois desgramados estavam rindo e tudo mais. O safado ainda comentou que o pai da Kang tinha sido vítima de câncer, então talvez fosse genético, e como viu que a Kang estava meio desconfortável, ele aproveitou para assinar o seguro antes dela ir para o hospital, e era só esperar mais alguns meses, aí ele compraria tudo que ela, a So-min, quisesse. E tudo isso com a Kang escutando tudo, sem reação e tremendo frio, com tamanha maldade dos traidores. Nisso ela não se aguentou e resolveu se revelar, questionando como ele ousava fazer isso. Os dois então ficaram todos sem onde botar a cara, mas o cara meteu aquela de que não era nada disso que ela estava pensando, na cara de pau, mas obviamente estava mais do que claro. A Kang então, chorando e tremendo frio, questionou se ele achava que ela ia falecer assim. Nisso ela surtou, dizendo que ia exigir uma indenização e ia espalhar o que aconteceu para todos, para a empresa, postar nas redes sociais e tudo mais, porque eles iam pagar por tudo que tiraram dela. Ao ouvir isso, a So-min tentou acalmar a Kang, dizendo para ela não fazer aquilo, já que elas eram melhores amigas. A Kang obviamente negou a aproximação da So-min, questionando que quem teria coragem de tomar o marido da melhor amiga assim, que ainda por cima estava à beira de falecer, e ainda por cima pensaria no dinheiro do seguro. A So-min então começou a implorar para Kang não contar nada para ninguém. A Kang então questionou se ela só conseguia se preocupar com isso numa situação dessas, mas a desgramada simplesmente respondeu que e daí? Quem podia viver, continuava a viver. No caso dela, ela não ia durar muito mesmo, o que deixou a Kang furiosa, partindo para cima da So-min. O Park Min então, que é o nome do desgramado, foi para cima da Kang para defender a amante, e assim atingiu a Kang no rosto, que ficou sem reação, sem acreditar no que ele tinha feito. O cara se achou no direito de fazer isso, já que para ele, como ela foi para cima da So-min, ele podia ir para cima dela, e que era para ela ir logo de berço para a vida dele melhorar. Incrédula, Kang questionou por qual motivo ela estava falecendo. Por causa dele e da família dele, já que a família sempre dizia que ela não tinha mãe, e começaram a odiar ela
ela quando ela perdeu o pai. E ele, o Park Min, naquela época, pegou todo o dinheiro dela para investir em ações, gastou tudo e no fim ainda gritou com ela. E se ela tivesse sido hospitalizada antes, ela talvez ainda sobrevivesse, o que tornava ele culpado por isso. E ele, os pais dele e a Somin iam junto com ela para debaixo da terra. Ela não ia perdoá-los, mas nisso, covardemente, o Park Min atingiu ela com força, sem chances dela se defender, fazendo ela ficar paralisada no chão e começar a sangrar. A Somin então começou a gritar assustada e o Park Min meio tenso. A Kang então começou a perder os sentidos, mas tristemente ainda escutou eles comentando que ela já ia de berço mesmo de qualquer jeito. Assim ela deu seu último suspiro, aos 37 anos de idade, sem conseguir completar os seus sonhos. Bom, nisso é mostrado ela no passado com o pai dela, com ele mandando ela prometer, porque ele ia dar um presente para ela. Ela tinha que viver feliz. Assim, com um sorriso no rosto, ela prometeu. Nisso, num piscar de olhos, Kang apareceu no seu trabalho, cochilando, onde uma moça a acordou dizendo que era o fim do almoço. A Kang acordou se perguntando se tinha tido um sonho. Além disso, a voz da moça era familiar. Nisso, ela reparou que aquele lugar era a empresa que ela tinha trabalhado há 10 anos atrás. Ela rapidamente se olhou no espelho, se questionando do porquê ainda estava viva, e ainda por cima mais nova. Ela se recordava claramente que havia perdido a vida por causa do Park Min. Logo em seguida, ela pegou o celular que ela usava na época. Era 10 de abril de 2009. Foi ali que ela notou que havia retornado 10 anos no passado, mas mesmo assim ela começou a se perguntar se aquilo não era um sonho, mas seria impossível, além disso porque exatamente 10 anos no passado. Nisso aí o moço apareceu chamando ela, o que fez ela ficar amedrontada. Sim, era ele, o desgramado do Park Min. A Kang ficou perplexa, sem reação ao vê-lo. Ele então foi até ela, e ao notar que ela parecia bastante pálida, ele perguntou se ela estava bem, o que fez ela ficar pistola por dentro, porque agora ele parecia todo simpático, mas era o mesmo que tinha falado todas aquelas coisas cruéis para ela. Ele continuou e questionou se caso ela estivesse doente, ele ia comprar remédio, mas a Kang deu um fora nele, dizendo para ele ficar longe dela. Vendo isso, ele segurou ela pelo braço, questionando do porquê ela tá tratando ele assim, mas ela bateu na mão dele, mandando ele soltar ela. Nesse momento, a desgramada apareceu, sim, a Somin, que viu os dois discutindo e perguntou o que estava acontecendo. Nisso, a Kang também notou que ela parecia toda boazinha agora, nem parecia aquela mulher que fez pouco da vida dela também, o que fez a Kang resmungar contra ela, se vendo de raiva, querendo acabar com ela. Mas nisso, a senhorita Yang apareceu falando com a Kang e chamando a atenção deles por estarem fazendo barulho. Ela também notou que a Kang não parecia bem e perguntou se ela estava bem, mas a Kang acabou não conseguindo falar nada. A senhorita Yang então falou que o gerente estava procurando por ela. A Kang então começou a se dirigir até o gerente, enquanto se recordava dele, que era um homem alto, com terno, que só falava o necessário, e o nome dele era Ji-wook. Chegando lá, ele chamou a atenção dela, porque ali era um local de trabalho, então era para ela separar os problemas pessoais dela do profissional. Ela então pediu desculpas e logo ele entregou um documento para ela, que fazia parte do trabalho dela, e finalizou dizendo que não tinha mais nada para ela naquele dia, então ela podia finalizar o expediente dela. Só que nisso a Kang se surpreendeu, porque além do documento, ele havia deixado um lenço também para ela, mas ele de novo alertou ela para ela saber controlar as emoções dela, para não interferir no trabalho. Assim, de novo ela pediu desculpas e começou a sair, mas aí ela começou a pensar que aquilo só podia ser um sonho, mas nesse momento de distração, ela acabou tropeçando. Ela ia caindo, mas o gerente Ji-wook segurou ela, perguntando se ela estava bem, já que ela parecia estar meio tonta, o que deixou ela surpresa, se perguntando se já havia ficado tão perto dele assim antes. Mas nisso ela respondeu que estava bem e saiu, enquanto ele ficou olhando para ela seriamente. A Kang então, como tinha sido liberada, rapidamente começou a ir embora. Ela não aguentava mais ficar lá. Ela começou a se perguntar do porquê ter revivido e para quê. Além disso, algumas coisas que aconteceram agora não estavam na memória dela, mas que em algum momento 10 anos atrás, ela lembrou de ter tropeçado na frente do gerente. Ela ainda estava meio confusa. Nisso aí, a Kang acabou caindo na frente do elevador. Com vergonha, ela se levantou e saiu correndo, pensando que até depois da morte ficava passando por tudo isso. Bom, assim ela finalmente chegou no lado de fora, onde ficou impressionada com o lindo clima da primavera. O celular dela começou a tocar, ao ver se tratava do Park Min, mas furiosa, obviamente ela ignorou. Aí ela começou a se encasquetar de novo com tudo, do porquê ela ter voltado 10 anos, já que aquele ano era o ano que ela tinha se casado com um safado do Park Min. Nisso de novo o celular dela começou a tocar. Ela atendeu, já que dessa vez era o gerente. Ele avisou que ele tinha deixado alguns documentos adicionais e a assistente Yang já tinha enviado para ela. Então era para ela verificar quando
voltasse para o trabalho. A Kang então confirmou, dizendo que ia verificar no dia seguinte, porém o gerente Ji-wook atentou que no dia seguinte já era final de semana. Assim ela confirmou de novo, meio sem jeito. Bom, mas seguindo ela sentiu algo no bolso. Ao ver, ela foi pega completamente de surpresa, porque se tratava daquele dinheiro e bombom que aquele motorista lá tinha dado para ela. Ela começou a chorar porque percebeu que aquele motorista na verdade era o pai dela. Ela finalmente tinha entendido tudo. Então realmente ela tinha voltado 10 anos no passado, porque ele queria que ela fosse feliz. Emocionada, ela agradeceu o pai, dizendo que dessa vez ia aproveitar e ter uma vida feliz. Enquanto isso, Park Min estava inquieto, se perguntando do porquê a Kang ter ignorado ele. Nisso aí a So-min foi até ele, perguntando se ele não tinha conseguido falar com a Kang. Aí ele respondeu que ia atrás dela depois do trabalho, até para entregar a bolsa dela, que ela tinha esquecido. Aí a espertinha, vendo tudo isso, já chamou o Park Min para irem comprar frango no restaurante favorito da Kang. Ele aceitou, dizendo que depois do trabalho eles iriam juntos. Só que nisso aí o gerente chamou a atenção dos dois, mandando eles se concentrarem no trabalho, o que deixou os dois todos sem jeito, pedindo desculpas. Seguindo, a safada decidiu começar a mostrar sua verdadeira face aos poucos, fazendo essa cara aí de cínica, pensando que a Kang não estava se dando ao trabalho de responder as mensagens dela. Seguindo, a Kang chegou até a casa dela, mas para piorar, a senha para a entrada era o aniversário do Park Min. Mas fazer o que? Ela ia mudar imediatamente a senha depois. Assim a Kang entrou na casa pensando que agora a vida dela ia começar mais uma vez. Mas já não bastava só a senha, logo na entrada tinha fotos dela com extraíras. Ela logo se recordou que um dos objetos ali tinha sido presente da So-min, como símbolo da amizade delas. Mas agora ela sabia que aquilo era tudo jogada da So-min. Além disso, pensando bem, todo cara que ela ficava acabava depois se confessando para So-min, mas isso era papo para depois, o importante agora era dinheiro. O pai tinha deixado 10 milhões de wons para ela, que convertendo dava mais ou menos 40 mil reais, e mais 10 milhões de wons para um depósito para uma casa, e o valor restante da dívida ao banco era de 20 milhões de wons. O foco de agora era pagar a dívida e gerar dinheiro, apesar que ela não sabia como gerar ainda, mas aí ela se recordou que o Park Min manjava sobre ações, e nessa mesma época ele tinha ganhado muito dinheiro com isso, então ela podia se aproveitar disso dele. Nisso ela recebeu uma mensagem dele que perguntava o que estava acontecendo com ela e avisando também que ia comprar frango frito para ela depois do trabalho, mas a Kang só conseguiu olhar para a mensagem com um puro desprezo, pensando que devia se afastar, mas primeiro ela ia fazer um julgamento nos dois. A Kang então respondeu a mensagem dizendo que não precisava de frango, era para eles se encontrarem no lugar ali na frente da casa dela mesmo. Ao ver isso, Park Min começou a estranhar o jeito diferente da Kang. Nisso de novo ele acabou sendo chamado a atenção pelo gerente, mas o Park Min mostrou que já tinha resolvido a papelada. Só que o gerente atentou que devia ter 10 amostras e ali só tinha 9, o que deixou o Park Min todo sem jeito pedindo desculpas, dizendo que ia verificar. O Ji-wook então mandou ele prestar atenção, porque ali era o trabalho dele, não era dever de casa da escola. Assim o Park Min saiu todo irritado com o gerente, se queixando que eles tinham a mesma idade, mas só por causa dos contatinhos do gerente, ele tinha uma posição melhor na empresa. Nisso a So-min de novo apareceu para ele, mostrando uma cartinha, que dizia para ele não se estressar, porque eles podiam tomar uma bebida depois do trabalho, o que deixou o bobão do Park Min todo animadão, porque ele achava a So-min uma fofa. Assim ele respondeu que a Kang queria ver eles perto da casa dela. A So-min confirmou, mas pensando que a Kang tinha ignorado todas as mensagens dela. O Park Min então já queria ir limpar o carrinho dele só por causa da So-min, já que no caso da Kang ela já estava acostumado, mas para So-min era diferente. Além disso, para ele, se a Kang fosse mais atenciosa, ele não teria se preocupado ao ponto de cometer um erro no trabalho. E que pensando bem, a Kang nem parecia uma mulher direito. Bom, enquanto isso a Kang dava uma olhada nas roupas dela da época. Ela se assustou com as roupas horríveis que ela vestia, e além disso ela sequer usava maquiagem na época, mas até que ela não estava mal de rosto e nem de cabelo, então ela ia caprichar. Nisso o celular dela tocou e ela se recordou que foi no dia daqueles que ela se sentou ali e ligou a chapinha dela. Ela recebeu uma mensagem e quando foi ver, ela acabou se queimando com a máquina, mas agora nada tinha acontecido, então ela realmente podia mudar o destino dela. A mensagem era do Park Min, dizendo que estava indo e tinha um presente para ela. A Kang então de novo se recordou que numa dessas, o tal presente surpresa era a desgramada da So-min. Então a Kang afirmou que já sabia qual era a melhor vingança que podia fazer para os dois. Ela ia fazer a So-min se casar com Park Min no lugar dela.
Bom, assim a Kang foi pro local marcado. Ela esperou um pouco até que os dois chegaram, com a Somi dizendo surpresa, ela tinha ido também. E além disso, a refeição ia ser por conta dela. O Park Min também comentou que a Somi tinha ido porque ela estava preocupada com ela também, a Kang. Aí a Kang respondeu que tinha tido alguns problemas digestivos, mas que de qualquer forma ela ia querer pés de galinha e sopa de peixe grelhado. Os dois então acharam bom. Nisso a Kang também notou os brincos da Somi. Ela também tinha ganhado dela como símbolo da amizade delas. O Park Min começou a falar que não sabia que elas duas eram tão próximas, já que elas eram muito diferentes uma da outra. A Somi então respondeu que a Kang não era de ter amigos, então ela se aproximou dela. Elas até tinham a mesma altura, mas diferente dela, a Kang ficou alta como uma gigante, e ela tinha inveja disso. E nisso, ousadamente, a Somi mandou o Park Min estender as mãos, para ela tocar as mãos delas, com os papos que realmente ela era pequena até na mão, e que ela queria ser bonita e alta que nem a Kang. Mas nisso aí a Kang retrucou, dizendo que as refeições delas eram as mesmas. Ela tinha crescido, mas questionou a Somi o que ela fez todo esse tempo que ela não cresceu, o que deixou a Somi meio sem jeito, dizendo que a Kang estava certa. Aí ela já mudou de assunto, pedindo para eles brindarem pela primeira vez que eles iam beber juntos. A Kang então deixou seguir o fluxo para ver até onde a falsidade deles ia. Assim os pés de galinha chegou. A Somi começou a demonstrar que ela achava horrível aquilo. Então Park me questionou o fato dela ter confirmado o pedido antes. Aí ela mandou uns papos que o que a Kang pedia, ela também gostava. Então nisso ela perguntou para Kang se ela achava isso realmente bom. Mas a Kang questionou a Somi do porquê ela estava perguntando isso, já que ela mesma tinha pedido pés de galinhas na última vez que elas foram ali, o que deixou a Somi toda sem graça, dando uma de desentendida. Mas seguindo, a moça chegou com a sopa, só que um cara atrás acabou meio que esbarrando na moça, fazendo ela derrubar um pouco da sopa quente no braço da Kang, ferindo ela. A Somi rapidamente pediu para ver o braço da Kang, porém a Kang bateu no braço da Somi, negando a ajuda e falando que ia no banheiro. Chegando lá, Kang ressaltou que de novo ela tinha se machucado no pulso. Ela tinha caído na frente do elevador. Agora a ferida parecia com aquela cicatriz que ela tinha ganhado lá com a chapinha. Ou seja, mesmo ela não se queimando naquela hora, ela se queimou agora. Aí meio nervosa, ela começou a se questionar se ela ia ter que se casar de novo com aquele psicopata. Bom, nisso ela voltou pra mesa e eles continuaram. A Somi começou a ficar toda animadinha com as bebidas que estava tomando, e ela só ficava elogiando a Kang. Enquanto isso, a Kang estava só na espera, já que o máximo da Somi eram uns 4 copos de bebida. Nisso a Somi questionou o Park Min do que ele gostava na Kang. Então ele respondeu que ela era muito gentil, esperta e trabalhava bem. E a Somi continuava a concordar com tudo, o que começou a irritar a Kang com aqueles papinhos deles. Aí já meio bêbada, a Somi pediu pra Kang alimentar ela com peixe. A Kang aproveitou e tacou o peixe com tudo na boca dela. A Kang então aproveitou e já começou a dizer que a Somi parecia bêbada. Então ela ia chamar um táxi pra ela. A Somi tentou dizer que não tava e tudo mais, mas a Kang simplesmente puxou a Somi e levou ela lá pra fora, mandou ela pro carro e jogou ela lá dentro, mandando o motorista levar ela pro lugar marcado. A Somi ficou sem reação, não deu nem tempo de falar nada, e a coitada foi mandada embora. A Kang ainda mandou aquele tchauzinho irônico. Enquanto isso, Park Min pensava que agora tava ruim, porque tava divertido com a Somi. Bom, a Kang voltou até ele, e ele simplesmente comentou que a Somi era muito fofa, mas a Kang se segurou e começou a fazer ele beber mais. Ele então falou que tinha algo no óculos dela. Ela, ao tirar o óculos pra ver, ele comentou que ela ficava mais bonita sem os óculos, e questionou se ela não pensava em operar o olho. A Kang respondeu que ia tentar nas próximas férias, porém ela precisava de dinheiro, talvez com ações. Ele se surpreendeu perguntando se ela também era interessada nisso. Aí espertamente ela já começou a mandar os papos, de que não entendia muito se talvez ele pudesse ensinar ela sobre isso. Ele na hora aceitou, e assim eles continuaram a conversar. No fim da noite eles se despediram, com ele dando um beijo na testa dela. Então sem jeito ela já falou que ia, mas pensando que aquele beijo tinha sido nojento. Assim ela voltou pra casa e já começou a pôr em prática o que ela tinha aprendido sobre ações. Era para ela começar com uma tal eletrônica SE e várias ações de outras empresas. Seguindo já no outro dia, a Kang avisou Park Min que não ia se encontrar com ele, porque ela ainda estava muito cansada, mas obviamente era porque ela não queria mesmo. Ela foi numa livraria pegar livros sobre ações, só que ela começou a achar chato o fato de ter tantos termos complicados. Ela então tentou pegar um livro que estava bem no alto, mas ela não estava conseguindo alcançar, até que uma outra pessoa pegou para ela. Ela agradeceu, mas aí ela viu que era simplesmente o Ji-wook, que já perguntou dela se ela estava querendo se demitir. A Kang, toda sem jeito, respondeu que não era isso, que na
na verdade o Park Min estava investindo em ações e ela estava começando também. Assim ela já tentou meter o pé, mas o Ji-wook perguntou dela se ela estava indo ver o Park Min. Então meio sem jeito ela respondeu que não, e se ele podia não contar pra ninguém que viu ela ali, porque ela tinha dito que ela ainda estava doente. O Ji-wook então perguntou se ela estava doente ou não. Aí ela explicou que não, ela tinha mentido, porque ela queria passar o final de semana sozinha. Nisso aí o Ji-wook ia falar algo, mas acabou desistindo. Ele só se virou falando que eles iam se ver no trabalho. Além disso, surpreendentemente falou que aqueles brincos dela ficavam muito bem nela, e os que ela usava antes não ficavam, o que fez a Kang ficar sem reação, até porque os brincos que ela usava eram justamente os que ela tinha ganhado da So-min. A Kang então agradeceu e pediu licença, e o Ji-wook de novo ficou encarando ela de longe. Mas passando o dia, a Kang foi cedo pro trabalho. Praticamente não tinha ninguém ainda, mas ela logo se surpreendeu, porque o gerente já estava lá. Além disso, ele estava dormindo profundamente. Assim ela se aproximou pensando que não tinha problema em chegar um pouco mais tarde quando se estava cansado. Ela também se surpreendeu que ele era bem mais bonito sem os óculos. Aí ela ficou olhando e nem percebeu que estava perto demais, e ele acabou acordando. Ao ver ela, ele chamou ela pelo nome, Jeon Kang, além de falar que ela tinha chegado cedo. Aí ela respondeu que como foi embora cedo no outro dia, então ela decidiu chegar cedo para recomeçar bem. Assim a Kang foi pro setor dela, mas pensativa, devido ao fato dele ter chamado ela pelo nome e não por senhorita Kang. De qualquer forma, ela tinha que ver as ações para comprar, por isso ela tinha chegado cedo no trabalho. E enquanto ela estava a 1000 por hora, o gerente foi até ela dar uma bebida para ela, falando que tinha certeza que ela estava se esforçando e que ele tinha comprado o café dele e aproveitou para comprar para ela também. Então era para ela descansar e lanchar quando estivesse com fome. A Kang, toda nervosa, até ia negar, mas nisso ela pensou que ela tinha que parar com aquele hábito dela de sempre rejeitar as pessoas. Assim ela voltou atrás e agradeceu o café do diretor com um sorriso no rosto. Só que simplesmente do nada o diretor fez uma cara séria e mandou ela continuar o trabalho, o que fez a Kang ficar sem entender nada. Ele tinha parecido amigável, mas depois parecia com raiva. Mas seguindo, ela continuou o plano dela e comprou um total de 2.510 ações. Era o equivalente aos 20 milhões de wons dela. Já chegando às 8h30, a assistente Yang chegou. 8h45 foi a vez do casal traidor, que chegaram juntinhos, com os papos que eles sempre se esbarravam, acidentalmente na frente da companhia. A So-min então já foi até a Kang perguntado por que ela chegou cedo, mas a Kang refutou a So-min, dizendo para ela ser chamada de senhorita Kang, já que estavam no trabalho. Sem jeito, a So-min pediu desculpas, só que o Park Min questionou a Kang do porquê disso, já que elas eram amigas, mas ele também levou dele. A Kang mandou ele chamar ela respeitosamente também. Nisso, o Park Min notou a bebida da Kang e perguntou do porquê ser americano, já que ela gostava mais de cappuccino. Então ela respondeu que tinha sido o diretor que tinha levado para ela. Ele entendeu e tudo mais, mas aparentemente ficou meio encasquetado. Aí passando um pouco, a Kang percebeu que o Park Min estava olhando as ações dele. Então ela aproveitou para dar uma disfarçada e olhar de canto de olho. Só que aí ela foi pega de surpresa, com ele vendendo uma das ações que ela tinha comprado, o que fez ela se questionar se o futuro estava mudando. E é isso, pessoal, essa foi a primeira parte. Comenta aí se gostaram para mim trazer a continuação, beleza? Um abração e até o próximo vídeo.